gente, bem-vinda a mais uma aula de Química. E a aula de Química nessa semana vem com o tema aí de interação intermolecular. O que são essas interações intermoleculares? São interações entre moléculas, são forças que atuam aí entre moléculas pertencentes aí a compostos moleculares. Essas forças de interação é o que possibilita que os materiais eles sejam encontrados aí, as substâncias no estado sólido, líquido e gasoso. Então essas interações, essas forças de interações entre essas moléculas é que vão definir essas características dessas substâncias aí no nosso meio. As forças de interação intermolecular, elas são classificadas em dois tipos. A gente tem aí as interações intermoleculares de Van der Waals e temos as de ponte de hidrogênio, tá? Então vamos estudar cada uma separadamente. Existem três tipos de interação de Van der Waals. Existe a dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido, dipolo induzido e dipolo induzido. O que é a dipolo-dipolo? Dipolo-dipolo é a interação entre moléculas polares, ou seja, aquelas moléculas que formam polos positivos e polo negativo, aonde eu vou ter nessas moléculas aí a distribuição não uniforme de elétrons, tá? Então, essas moléculas aí polares, quando elas interagem com outras moléculas polares, elas vão formar um dipolo, tá? Dipolo-dipolo, certo? A interação entre essas moléculas é uma interação média, intermediária, tá? É uma força assim que não é nem forte, também não é uma força fraca, tá? E ocorre tanto em substâncias no estado sólido quanto substância no estado líquido. A dipolo-dipolo induzido é quando eu tenho uma molécula polar se aproximando de uma molécula apolar. A apolar, ela possui polos, né? Um positivo e um negativo. A apolar não possui nenhum polo. Então, o que acontece? Acontece que a molécula polar vai induzir a formação de polos na molécula apolar. E com isso vai acontecer uma força de interação entre essas moléculas. Essa força de interação aí é uma força fraca em relação aí à força entre as moléculas do tipo dipolo-dipolo. O terceiro tipo aí de interação intermolecular de Van der Waals é a dipolo induzido e dipolo induzido. Quando é que acontece? Acontece aí quando eu tenho uma interação entre moléculas apolares, moléculas em que não possuem cargas, não possuem polos. Mas só que, devido a alguma ação externa de pressão, temperatura, pode fazer com que uma dessas moléculas que estão interagindo, ela forme aí polos temporários. E com essa formação de polos, eu vou ter o quê? Que essas moléculas, elas vão interagir e vai existir uma força de atração, né? O polo positivo atraindo o polo negativo. E aí vai haver uma força de interação que é chamado de força de polo induzido, porque foi por algum agente externo que provocou aí a formação de polos dessas moléculas apolares, tá? É uma força de interação bem pequena, não é tão forte entre elas, entre as moléculas. Segundo tipo de interação intermolecular que eu tenho é as pontes de hidrogênio. O que são as pontes de hidrogênio? As pontes de hidrogênio são um caso particular do tipo de ligação, de interação de dipolo-dipolo. É onde eu vou ter aí o hidrogênio ligado a um dos três átomos mais eletronegativos que existe, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, quando o hidrogênio está ligado a um desses três elementos aí, a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e eles é muito grande, fazendo com que tenha aí uma interação enorme, uma força de interação entre eles enorme. Então, aí eu chamo de forças de pontes de hidrogênio.
Então, gente, a nossa aula sobre interação intermolecular é isso. E que vocês possam estar lendo o livro-texto para vocês observarem lá as moléculas polares, apolares, quando é que eu tenho um dipolo. E para que vocês também vejam lá as imagens, as representações, para fixar melhor o conteúdo e resolvam as questões propostas, tá? E até mais.